A verdade sobre os anjos, capítulo 9. Os anjos desde os sinais até a tomada de Jericó, parte 2. Ele observou a purificação da terra pelo fogo e a limpeza de todo vestígio do pecado, de toda marca de maldição sendo renovada e entregue como possessão aos santos para sempre e sempre. Enquanto Moisés contemplava essa cena, regozijo e triunfo se estampavam em sua face. Ele pode compreender o significado de tudo que os anjos lhe haviam revelado. Sentiu-se mártir de toda a cena posta diante dele. Depois de ter visto Canaã para sua satisfação, deitou-se qual um guerreiro fadigado para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Anjos pegaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais poderiam encontrar o lugar onde fora sepultado. Satanás exultou por ter sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus. Por causa dessa transgressão, Moisés havia se colocado sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel e sua vida não tivesse sido manchada por aquela única transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado água da rocha, ele poderia ter encontrado na terra prometido e sido trasladado ao céu sem ver a morte. Miguel, ou Cristo, e os anjos que sepultaram Moisés desceram do céu e depois de ele ter permanecido na sepultura um breve tempo e a ressuscitaram. O poder da sepultura nunca tinha sido quebrado, e Satanás reclamava como prisioneiros seus tantos os que estavam no túmulo para jamais serem libertos da tenebrosa prisão. Pela primeira vez, Cristo estava para dar vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e o ser resplandecente se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Com seus anjos mau, levantou-se para contestar a invasão do território que alegava ser sua posse. Quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e seus anjos surgiram junto dela e ficaram a guardar o corpo de Moisés para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram perto, Satanás resistiu à aproximação, mas foi compelido pela glória e o poder de Cristo e de seus anjos a recuar. Reclamou o corpo de Moisés por causa de sua única transgressão, mas Cristo mansamente o remeteu ao Pai, dizendo: O Senhor repreenda você. Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido de seu único erro, que mancha nenhuma repousava sobre seu caráter, e que seu nome permanecia no livro celestial, sem contaminação. E então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés. Balaão, o profeta apostatado, mediante um de seus anjos, Deus apareceu à noite a Balaão, perguntando-lhe: Quem são esses homens que estão com você? Balaão respondeu: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, enviou esses homens para que me dissessem: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoe este povo.
Então Deus disse a Balaão: não vá com eles, nem amaldiçoe o povo, porque é povo abençoado. Números 22, versículo 9 a 12. O anjo contou a Balaão que os filhos de Israel eram conduzidos sobre a bandeira do Deus do céu, e nenhuma maldição nenhuma poderia retardar seu regresso. Pela manhã, Balaão ergueu-se relutamente, disse aos homens que retornassem a Balaque, pois o Senhor não lhe permitira acompanhá-lo. Então Balaque enviou outros príncipes, que ocupava posições mais elevadas que os mensageiros anteriores. Dessa vez, o chamado de Balaque era mais urgente. Peço-lhe que não se demore em vir até aqui, porque eu o cobrirei de honra. Balaão respondeu: ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia transgredir o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Números 22, versos 16 a 18. Balaão foi provado pela segunda vez. Ele desejava atender aos pedidos do rei. Embora Deus já tivesse revelado sua vontade, ele insistiu com os mensageiros para que ficassem e assim ele pudesse consultar ao Senhor mais uma vez, como se o ser infinito fosse um homem para ser persuadido. Um anjo foi enviado a Balaão para lhe dizer como aqueles homens vieram chamá-lo: levanta-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Números 22, verso 20. Balaão receberá permissão de ir com os mensageiros de Moabe. Se viessem pela manhã chamá-lo, porém, contrariados com sua demora, esperando outra recusa, partiram em viagem para seu país sem consultá-lo novamente, e assim toda desculpa para atender ao pedido de Balaque havia sido removido. No entanto, Balaão estava decidido a obter a recompensa, e com jumenta em que estava habituando a viajar, pôs-se a caminho. Temia que mesmo agora permissão divina fosse retirada, e avançou ansiosamente, inquieto e receoso de que de alguma maneira deixasse de ganhar a cobiçada recompensa. A ira de Deus acendeu-se contra Balaão por seu atrevido jogo com o céu. Então o anjo do Senhor se pôs por adversário no caminho dele. Números capítulo 22, verso 22. O animal viu o mensageiro divino, que não era, contudo, percebido pelo homem, e desviou-se da estrada para o campo. Com pancadas cruéis, Balaão o trouxe novamente para o caminho. Outra vez, porém, em um lugar estreito, entre duas paredes, o anjo apareceu e o animal, procurando evitar a figura ameaçadora, apertou o pé de seu dono contra a parede. A raiva de Balaão não teve limite e com uma vara espancou o bicho, com mais crueldade do que antes. Então Deus abriu a boca da jumenta e por meio daquele mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. 2 Pedro, capítulo 2, verso 16. O que foi que eu fiz a você? Disse a jumenta, para que você me espancasse já 3 vezes. Número 22, verso 28. Furioso por ter sua viagem atrapalhada, Balaão respondeu ao animal, como se estivesse se dirigindo a um ser irracional. Foi porque você zombou de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então os olhos de
Balaão foram abertos e ele viu o anjo de Deus parado, empunhando uma espada, pronto para o matar. Aterrorizado, inclinou a cabeça e se prostrou com o rosto em terra. O anjo lhe disse: Por que você já espancou a sua jumenta 3 vezes? Eis que eu saio para ser o seu adversário, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, eu teria matado você e a teria deixado com vida. Quando viu o mensageiro do Senhor, Balaão exclamou aterrorizado: Pequei porque não sabia que o Senhor estava neste caminho para se opor a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, se quer seguir viagem, voltarei. Números capítulo 22, verso 34. Depois que o anjo advertiu fortemente Balaão contra a satisfação dos desejos dos moabitas, permitiu-lhe seguir seu caminho. Balaque encontrou Balaão e perguntou por que tardara tanto em vir ao ser solicitado. Balaão respondeu: Eis que estou aqui diante de você. Números, capítulo 22, verso 38. Explicou: Então que não tinha autoridade para dizer coisa alguma. Falaria aquilo que Deus pusesse em sua boca, e nada além disso. Balaão encomendou o sacrifício de acordo com os ritos religiosos. Deus enviou seu anjo para se encontrar com Balaão, para lhe dar a palavra que deveria proferir assim, como fizera anteriormente, quando Balaão estava inteiramente a serviço do Senhor. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão. Então Balaão preferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes de Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó. Venha e denuncie Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Números, capítulo 23, versos 5, 7 e 8. Balaque estava desapontado e irado, e ele exclamou: O que foi que você me fez? Eu a chamei para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que você somente os abençoou. Número 23, verso 11. Pensou que a impressionante aparecia do acampamento de Israel? Havia impedido que Balaão proferisse a maldição. Imaginou que se levasse o profeta a um ponto em que a visão de Israel não fosse tão vantajosa, seria possível obter a maldição. Uma vez mais em Zofim, Balaão ofereceu sacrifício queimado e, após se em comunicação com o anjo de Deus, novamente o anjo lhe ordenou o que deveria dizer. Josué conduz Israel a Canaã. Os israelitas choraram profundamente a morte de seu líder, Moisés, e dedicaram 30 dias à cerimônia especial em sua memória. Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Então foram dadas ordens para que se preparasse para a investida. Partindo de seu acampamento, o povo desceu até a margem de Jordão. 4 anjos celestiais sempre acompanharam a arca de Deus em todas as suas peregrinações, para guardá-lo do perigo e cumprir toda a missão que dele se requeria em relação à arca. Jesus, o Filho de Deus, seguido de anjo celestial, colocou-se à frente da arca quando esta desceu ao Jordão. As águas se dividiram em sua presença. Cristo e os anjos permaneceram junto à arca e ao sacerdote no leito do rio até que todo Israel passou pelo Jordão.
Se os olhos de Josué tivessem sido abertos e ele tivesse suportado a visão, teria contemplado os anjos do céu, contemplado os anjos do Senhor acampados em torno dos filhos de Israel. O treinado exército do céu viera para combater em favor do povo de Deus, e o capitão dos exércitos do Senhor estava lá para comandar.